Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas se você chegou agora, está vendo gravado, então já deixa seu like, coloca aí seu comentário. Se está no YouTube, é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa lá o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e seja muito bem-vindo. Meu nome é Elaine Sardelli, eu sou especialista em relacionamentos amorosos, ajudo as pessoas a desenvolver inteligência emocional para melhorar essa parte amorosa, essa parte do coração, e seja muito bem-vindo a mais uma live. Simone, seja muito bem-vinda. Eu vou escrever aqui o tema da live para quem chegar já saber. Quem tiver em dúvida de o que está acontecendo nesse relacionamento, hoje eu trouxe algumas perguntas para justamente fazer essa reflexão. O que está acontecendo? Será que esse relacionamento tem futuro ou não, né? Perguntas que definem sua relação ou seu relacionamento. Tá bom o áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Ai, que linda! Meu amor também acabou de entrar. Também tô com saudade. Relação. Pronto, fixando o comentário aqui. Agora quem chegar já vai saber qual é o nosso tema. Me ajudem a compartilhar, vamos convidar pessoas. Tá bom o áudio? Estão me ouvindo bem? Tava com fone aqui lá no computador, ó. Se precisar, a gente coloca... Ah, tá ouvindo bem? Ótimo. Então, não vou colocar fone, vou ficar sem mesmo. Vou mandar uns aviãozinhos aqui, esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que a gente entrou ao vivo. Simone, você vai começar um curso, né? Que eu vi lá, tá faltando 3 dias. Ai, que gostoso. Que seja muito abençoada essa turma, que tenham muitos proveitos. Curso do Despertar da Consciência, quem tiver com o estudo da Cabala, né, Simone? Quem tiver interesse, ó, entre em contato com a terapeuta Simone Oficial aqui no Instagram. Excelente, eu já fiz e muito bom. Realmente é bem punk. Que delícia, né? Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa reflexão. Deixa eu abrir aqui minha tela que eu anotei no computador. Como é que tá o tempo aí no Rio, Simone? Tá calor? Tá frio? Que aqui deu uma chuva agora há pouco e tá bem fresquinho, até tá tudo fechado aqui no escritório. Que legal, Cami, seja bem-vinda. Me ajudem, gente, a compartilhar, tá começando agora, já vamos entrar no tema. Eu trouxe 15 perguntas para reflexão, para a gente poder analisar como é que tá essa relação. Para a gente poder refletir, analisar, porque muitas vezes, tá calor, que bom, muitas vezes a gente deixa de tomar decisões e não é porque a gente não quer, é porque na verdade a gente não tem clareza do que está acontecendo, do que a gente quer para a vida da gente. Então, essas perguntas que eu trouxe hoje é justamente isso, é para começar a ter clareza. O que está acontecendo no meu relacionamento? Será que é isso que eu quero para a minha vida? Mas se eu não sei aonde eu tô, eu não tenho como decidir para onde eu vou. Eu preciso me identificar, me entender, me compreender. Por isso que eu trouxe essas perguntas hoje. Na verdade... Wagner, seja muito bem-vindo. Na verdade, essas perguntas foram desenvolvidas por um professor de uma faculdade, de uma universidade dos Estados Unidos. Ele é professor de psicologia. E eu não vou falar o nome dele, depois eu coloco aí na descrição da live, porque é um nome bem difícil, não sei pronunciar, melhor não falar, né? Vocês vão entender mesmo. E ele desenvolveu essas 15 perguntas para ajudar as pessoas que não sabem exatamente o que querem do relacionamento amoroso. Então, às vezes, está numa relação e não sabe se vai, se fica, se a outra pessoa está demonstrando interesse ou não, se esse relacionamento tem todos os pilares necessários para poder fortalecer, para dar continuidade e fica nessa dúvida. Então, eu trouxe as perguntas que ele elaborou e eu vou fazer um comentário breve de cada uma delas para a gente poder se orientar e realmente fazer essa autoanálise do nosso relacionamento. E eu não estou dizendo que é para você fazer a análise e se tiver muitos nãos, você termina seu relacionamento. Muito pelo contrário, para você entender aonde que está precisando de cura,
Aonde que está precisando de ajuda? É claro que se você está entrando num relacionamento e tiver um monte de não, talvez seja melhor você procurar um outro relacionamento. Mas se você já está no relacionamento, é um relacionamento longo, de longa data, né? Já tem uma família, claro que você não vai terminar um relacionamento, mas é preciso sim olhar com carinho nos pontos que estão negativos para poder resolver. Porque se uma pessoa, sempre falo isso, né? Se uma pessoa nesse mundo tem um relacionamento feliz, você também pode. Porque Deus não tem filho escolhido. Todos nós viemos para viver uma vida em abundância, não foi assim que ele falou? Claro que o relacionamento, eu considero o relacionamento muito como uma escola. Nós aprendemos demais dentro dos nossos relacionamentos. Mas não é porque é uma escola que tem que ser com sofrimento, que tem que ser com desilusão, com frustração, não é mesmo? A gente precisa aprender a aprender e não sofrer no aprendizado, certo? Então vamos lá, me ajuda lá, vamos trazer mais uma pessoa pelo menos para a nossa live, para entrar nessas perguntas poderosas de reflexão, para a gente poder refletir e ver o que é que está valendo a pena ou não na nossa vida. Eu vou colocar aqui também os aviãozinhos para convidar quem está online, quem puder participar com a gente, embora que a live fica gravada, então a gente não perde, né, nenhum conteúdo. Quem quiser ver, a gente pode compartilhar depois o vídeo gravado. Mas por via das dúvidas, né, como já aconteceu de perder o vídeo depois, vamos convidar, não custa nada. Se a pessoa vem ou não, aí é a decisão dela. Certo? Bem, então, já fiz aí um Oi, Viviane, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Aonde é que vocês estão, gente? Conta pra mim, que lugar que vocês estão? Eu sei que o Wagner aqui de Cajamar, né? A Simone do Rio de Janeiro, o Wagner aqui de Cajamar também. Fala pra mim onde que vocês estão, como é que tá o clima por aí, que hoje aqui tá gostoso, tá fresquinho. Elaine, seja bem-vinda também. Bom, gente, vamos lá. Já estamos em 7 minutos, vamos começar o conteúdo para não ficar muito longa. E eu vou trazer a primeira pergunta. Então, qual que é a intenção pra gente pensar? Tá em Cajamar também, né, Elaine? Pra gente pensar no nosso relacionamento. Primeiro, em nós, né, como pessoa, como parte desse relacionamento, e depois o nosso cônjuge, pra gente identificar. Ah, em Cascavel, que delícia! Você tá em Cascavel. Tá calor. Que maravilha. Aqui também tá tudo ótimo, graças a Deus. Então vamos lá. Primeira pergunta. Como o seu parceiro, eu não vou falar pra vocês anotar porque são enormes, né? Mas depois, se quiser, se vocês se interessarem, eu posso fazer um artigo que, ai, gente, depois no final eu vou falar também da novidade dos artigos, né? A gente pode escrever para vocês estarem consultando, caso tenha interesse em compartilhar com mais pessoas. Então vamos lá, primeira pergunta. Como o seu parceiro te torna, como o seu parceiro te torna uma pessoa melhor e como você faz isso por ele? Falei agorinha, né? O relacionamento é uma escola, é um aprendizado, é um lugar onde nós temos a oportunidade de se espelhar em alguém. É muito forte isso e talvez até muito complexo para entender de uma vez. Mas é assim, tudo aquilo que a gente não gosta na gente, a gente enxerga no outro. E tudo aquilo que a gente admira na gente, a gente também enxerga no outro. Aquela pessoa que está mais próxima de nós é a pessoa com quem mais a gente tem oportunidade em projetar os nossos defeitos e as nossas qualidades. Então, esse relacionamento precisa me trazer crescimento, para ele fazer sentido. Então, como que o seu parceiro faz com que você seja uma pessoa melhor? Como que você enxerga isso? Tiago, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Como que você enxerga isso? Como é que o seu parceiro te faz uma pessoa melhor? E como que você faz do seu parceiro uma pessoa melhor? Então, gente, existem N maneiras, né, disso acontecer. Pode ser através da convivência, do dia a dia, pode ser através dos desafios, da criação de filhos, caso os tenha, né,
dessa coisa que é viver junto, que não é fácil. Quem tem um relacionamento aí de longa data sabe que é um desafio. E a gente precisa estar se desenvolvendo todos os dias. Na comunicação, na maneira de falar, na maneira de estar. Robson, seja muito bem-vindo. De nada, Tiago. Então, como que você está sendo para o seu cônjuge, né, para o seu parceiro, para sua parceira, como que você tem tornado ela uma pessoa melhor e como que ela tem te tornado uma pessoa melhor, para que esse relacionamento seja realmente sinônimo de crescimento, para que vocês façam realmente diferença na vida um do outro. Então pensa aí, reflete. Você enxerga essa melhora? Esse seu parceiro, sua parceira, né, tem te tornado uma pessoa melhor? Sim ou não? Se for possível, guarda aí para você analisar no final quantos sims e quantos nãos você respondeu. E aí você vai tirar suas próprias conclusões, se precisa ou não de ajuda nesse relacionamento. A gente tem aquela crença, eu diria até, que é muito falada em muitas igrejas, que a gente casa para fazer o outro feliz. Mas, gente, a gente não vai conseguir fazer ninguém feliz. A gente precisa ser feliz, estar bem, para poder estar bem com o outro. Então, na verdade, a gente casa para compartilhar uma vida, para dividir momentos felizes, momentos difíceis também. A gente casa na realidade, eu acho que essa seria a melhor frase, né? Então a gente casa para ajudar alguém a ser melhor e para se tornar alguém melhor também com a ajuda dessa pessoa. Então, você tem se tornado uma pessoa melhor por conta do seu relacionamento? Sim ou não? Segunda pergunta. Você e seu parceiro se sentem confortáveis para compartilhar sentimentos, contar um com o outro, ficar próximos e parar de se preocupar com a possibilidade de um término? Essa pergunta eu achei ela muito profunda. Quem aí tem um relacionamento duradouro? Faz sentido, gente, essas duas perguntas que eu fiz? Olha essa segunda pergunta. Vocês se sentem confortáveis para compartilhar sentimentos? Você consegue falar para o seu companheiro, para sua companheira, o que você está sentindo? Você consegue definir isso e tem a intimidade de falar para ele? Você se sente à vontade com o seu companheiro? Ou será que quando você está junto com essa pessoa, você tem que ficar cuidando no que você vai falar, a maneira que você vai se comportar? Você não pode ser você mesmo. Percebe isso? Como que é diferente? Eu preciso estar bem com quem eu vivo a maior parte do tempo. Exatamente, Tiago. Vocês conseguem ficar bem um com o outro? Confiam um no outro para poder contar as coisas íntimas, os seus sentimentos para essa pessoa? Ou vocês estão sempre pensando na possibilidade de um término? O que quer dizer com isso? Sabe aqueles casais que qualquer discussão fala assim, tá vendo? A gente não dá certo mesmo, eu vou embora. Ah, a gente tem que terminar mesmo. Tá vendo? Por mais que eu tente, você não colabora. Esse tipo de fala tá sempre caminhando para uma separação. E uma hora ou outra você está criando, uma hora ou outra você vai conseguir colher. Não é assim que funciona? A nossa palavra tem muito poder. Então a gente precisa sim tomar cuidado com o que a gente fala. Mas a gente só vai conseguir ficar bem, né? Ter essa segurança de que o outro não vai fazer as malas a qualquer momento e sair de casa, se você tiver intimidade para contar sobre os seus sentimentos. Porque se a pessoa que está com você tem clareza do que você sente por ele e como se sente com ele, aí vocês não têm mais esse risco de, do nada, um de vocês pegar as malas e ir embora. Faz sentido isso para vocês? Vocês conhecem algum relacionamento desses que as pessoas estão sempre falando de ir embora? Não pensa no futuro que vai fazer juntos, pensa no futuro longe. Ou então, a qualquer momento, fala, qualquer hora eu vou embora, qualquer hora eu saio dessa casa. E assim, gente, não prospera, não tem como esse relacionamento ir pra frente por muito tempo. Pelo menos não de uma maneira saudável, vão empurrando com a barriga, né? Exatamente, Tiago, relacionamento onde você pisa em ovos, não rola. Exatamente. Perfeito, gente. Então, ó, essas são as duas primeiras. Vamos na terceira pergunta. Se ficar alguma dúvida, se eu estiver falando rápido, se ficou alguma, coloca aqui que a gente já volta e esclarece, tá bom? Carla, seja muito bem-vinda. Então, primeiro lá, terceira pergunta. Você e seu parceiro aceitam um ao outro por quem são
ou estão sempre tentando mudar o outro? Essa daqui, gente, acho que não tem uma live que eu não toco nesse assunto, né? Simone, eu sou sozinha há muitos anos, mas sei de pessoas assim. Não é mais ou menos assim que funciona, Simone? E quando a pessoa começa naquele joguinho, né? Eu vou embora, eu não aguento mais isso. Ao invés de procurar a solução do problema, não demora muito para que realmente algo aconteça e cada vez os laços entre esse casal vai se dissolvendo cada vez mais. Então, a terceira pergunta: você e seu parceiro aceitam um ao outro por quem são ou estão sempre querendo mudar ao outro? É muito interessante isso, porque a gente atrai a pessoa por quem a gente é. E a gente se atrai pela pessoa por quem ele é. Só que aí se junta e em um curto espaço de tempo começa a querer mudar o outro. Começa a mudar a atitude do outro, querer mudar a atitude do outro, querer mudar as manias do outro, querer mudar a maneira que o outro se veste, né, as amizades, não é assim? E aí, o que vai acontecendo? Se essa pessoa cede e começa a fazer a vontade do outro, começa a realmente mudar, em pouco tempo, um vai perdendo o interesse pelo outro. Por quê? Porque, afinal de contas, o que me atraiu no outro mudou. Ele não é mais aquela pessoa que eu queria. Na verdade, você percebe né, nesse cenário que as pessoas não estão se relacionando por amor. Na realidade, estão se relacionando por carência, né? Querendo que o outro vire quem ele quer que o outro seja e não aceitando o outro como ele é. Então, se está num relacionamento onde o outro está querendo te mudar o tempo todo e você está querendo mudar o outro o tempo todo, ao invés de aprender a lidar com as diferenças desse outro, precisa ser revisto também, precisa dar uma olhada. Tiago controlava sem perceber. De falar isso, de querer mudar o outro, né? Socorro. Pois é. É bem assim que funciona. Que pode funcionar, mas que não é o ideal. Eu já tive um relacionamento e acabou rapidinho. Porque depois que você começa a enxergar tudo isso, não fica mais, né, Simone? Fica mais seletiva. Mãe, seja muito bem-vinda. Então, esse é um ponto muito importante. Analisar se eu aceito o outro do jeito que ele é ou se eu quero mudar o outro. O outro me aceita do jeito que eu sou ou ele quer me mudar? Sabe, com essa historinha de que se você continuar assim, eu não aguento mais. Então, eu preciso, na verdade, desenvolver em mim habilidades. Lá, e seja muito bem-vinda. Sofia também, seja bem-vinda. Eu preciso em mim desenvolver habilidades para lidar com as diferenças desse outro e não ficar tentando mudar o outro porque eu não vou conseguir, eu não vou ter sucesso. Não que o outro não possa mudar, claro que ele pode, mas por ele e não porque eu quero, certo? A Daíris, seja muito bem-vindo também. É errando que se aprende, exatamente, Thiago. Não adianta a gente querer entrar no primeiro relacionamento sabendo de tudo, porque a convivência vai ensinando. Mas quando a gente tem, assim, aonde buscar informações, facilita muito, né? Eu falo que hoje as lives que eu faço, o conteúdo que eu produzo, é o conteúdo que eu queria ter recebido lá com os 18, 19, 20 anos. Talvez na época mais difícil, né, do meu relacionamento, que eu tinha lá uns 28, 27 anos. E eu não tinha, não que não existisse, mas eu não tinha acesso, eu não tinha contato nesse conteúdo. Então, hoje eu produzo para as pessoas que tiveram a mesma dor que eu tive. Certo? Então, vamos lá para a quarta pergunta. Se você e seu parceiro se aceita, sim ou não? Olha, mais um sim ou não para conta, né? Quarta pergunta. Vocês se comunicam de forma respeitosa ou desrespeitosa quando discutem? Porque às vezes a gente consegue se comunicar muito bem com essa pessoa. Mas quando começa uma discussão, não demora muito para todo mundo descer do salto, né? E começar a falar ofensas e gritos. E aí, pronto, cospe todos os marimbondos que ficaram engasgados a semana inteira por causa de um copo que estava fora de lugar. Então, como é que vocês se comunicam na hora da discussão? Vocês se respeitam? Sim ou não? Se existe respeito na hora da discussão, perfeito. Mas se não existe respeito na hora da discussão, também é um lado que precisa ser olhado para melhorar.
Por quê? Porque se não existe respeito, quando essa discussão for algo mais profundo, aí vem os riscos, né, de um começar a agredir o outro verbalmente primeiro, ofender, e aí começam os abusos. E nenhum relacionamento abusivo começa com tapas, sempre começa com desrespeito verbal. Então é preciso olhar nisso enquanto está no começo, porque tudo é muito mais fácil de resolver quando se pega no começo, não é assim? Ele queria tirar minha alegria, dizia que eu sorria muito, só por Deus. Já conheci casal assim, Simone, que a mulher não podia rir alto, porque ia chamar a atenção de outras pessoas e isso era muito feio. Sendo que a vida dela era rir alto. E aí ela foi, sabe o que aconteceu? Ela foi mudando, principalmente quando estava junto com ele. Só que ela foi perdendo o brilho dela. Não demorou muito, o relacionamento acabou. Porque ninguém consegue atuar por muito tempo, né? Todos precisamos entrar em algo sabendo o básico, pelo menos, né, Tiago? Facilita bastante. O problema é que a gente tem uma cultura que a gente acha que sabe que não precisa aprender. Relacionamento não precisa aprender, casar não precisa aprender. Tem outras coisas que a gente acha que não precisa aprender, sendo que tudo na vida tem técnica e pode ser muito mais fácil, né? Era ríspido nesse sentido, eu nunca discuti, mas era ríspido com as palavras. Que bom que hoje você reconhece tudo, né? Meu lado Ariana atacando. Pai, seja muito bem-vindo. Reinaldo, seja muito bem-vindo também. Vamos lá, para a quinta pergunta. Vocês dividem as decisões e o poder e a influência dentro do relacionamento? Ou é aquele relacionamento onde um decide tudo e o outro aceita tudo? Agora aqui eu quero abrir uma aspas. Por que acontece? Dependendo da cultura, dependendo da educação que foi recebida, é até que natural no nosso país, né, na nossa cultura, que muitas mulheres, normalmente a mulher meio que se omita para que o homem decida, principalmente as coisas mais importantes, né, do relacionamento. Se para os dois tá tudo bem, um decidir e o outro aceita tudo e não te faz mal, e tá funcionando, quem sou eu para falar que tá errado? Eu falo que eu nunca tenho, não existe uma verdade absoluta para um relacionamento. O casal vai encontrar a verdade deles, né? O que vai ser bom para os dois, o que vai funcionar para os dois. Então essa daqui é uma pergunta que vale a pena olhar para dentro. Tipo assim, eu sempre aceito a decisão do meu marido, mas isso me agride? Ou isso pra mim é bom? Eu gosto disso? Se você gosta, se tá dando certo, tá tudo bem. Agora, o problema é quando um decide, não pergunta a opinião do outro e esse outro se sente agredido porque não foi consultado antes de tomar a decisão. Então, seja para comprar algo, seja para decidir alguma coisa mesmo que simples. Às vezes é a escola das crianças, às vezes é... sei lá, aonde vai comer, se vai sair, se não vai sair, se vai na casa de alguém, se não vai na casa de alguém, se vai receber uma visita ou se não vai. São esses tipos de decisões que deviam ser consultados o outro, porque afinal de contas, se a gente não mora sozinho, é mais que justo que o outro saiba o que está acontecendo. Então, se você vai sair, não custa comentar, olha, eu tô indo, por quê? Já falei isso em outras lives também. Não deve existir privacidade entre o casal. É natural que cada um cuide da sua individualidade, mas que não exista privacidade. Ju, seja muito bem-vinda. Marildo também, o pessoal que entrou aqui. Regina, seja bem-vindo. Ai, não sei o nome, acho que é Elmo. Seja muito bem-vindo. Lucinha, Regina. Muito bem-vindo, gente. Olha, toda quarta-feira às 20 horas agora nós vamos ter live, tá? Mudei o dia, que tá, pra mim ficou melhor. Espero que vocês gostem também. Então, voltando lá, na quinta, né? Vocês dividem as decisões ou um decide e o outro aceita tudo. Às vezes é a mulher que decide tudo e não consulta o outro. Então, independente se for homem, se for mulher, se for homem com homem, se for mulher com mulher, independente disso. Se um só decide e o outro se sente ofendido porque não foi consultado, precisa sim tocar nesse assunto. Porque a longo prazo, a tendência, gente, é piorar. Se não tá bom hoje, não vai deixando, empurrando com a barriga, achando que isso vai melhorar sozinho, porque não vai. É necessário olhar, é necessário comunicar de uma maneira amorosa, de uma maneira respeitosa, mas falar assim do que tá sentindo, certo? Foi difícil encontrar cura, mas me curei. Ai, que maravilha. E quando ambos decidem, mais um deles quebrava o acordo. Então,
vai do combinado, né, Tiago? Se acontece isso, eu sempre sugiro, né, que seja feito combinados e que se um dos dois não cumpre o combinado, que depois, mesmo conversando, continua não cumprindo, é bom que tenha combinado uma punição, alguma situação para que o outro realmente entenda que aquilo não está sendo legal. Porque a gente imagina que o relacionamento é feito de dois adultos, né? Criança não se relaciona ainda. Então é preciso crescer, é preciso amadurecer. Agora, se você faz um combinado com uma pessoa, uma vez, duas vezes, três vezes, essa pessoa nunca cumpre com o combinado, talvez seja a hora de rever. Será que você está mesmo junto com uma pessoa adulta? Ou será que essa pessoa, além de responsável, é imatura demais para estar num relacionamento? Fica a dica, né? Fica a reflexão. Próximo, seu parceiro é seu melhor amigo e você é o dele? Essa questão de amizade, é importante que o casal tenha amigos fora do relacionamento, mas é muito importante também que você possa contar com essa pessoa que você mora. Contar com relação de sentimentos, de problemas, de dificuldades. Um relacionamento onde um não leva para o outro a questão do... Um não leva para o outro as suas agonias pessoais, é muito provável que esse outro se sinta excluído da sua vida. E eu sei que muitas vezes isso acontece para não preocupar, para não levar os seus problemas. Sabe? Então, às vezes, vamos supor, o homem, um exemplo, tá? O homem tá com problema no trabalho, tá com puta problemão lá no trabalho, com a cabeça cheia e tal. Chega em casa, não compartilha desse problema com a esposa. Mas o problema é grande, para ele tá sendo muito difícil, mas a esposa não tá sabendo de nada. Essa esposa, vendo o comportamento dele, porque provavelmente ele vai ficar meio fora do ar, né? Vai ficar diferente, ela acha o quê? Que tá acontecendo alguma coisa que ele não quer compartilhar com ela. Ela se sente excluída da vida dele. Então eu sei que às vezes a intenção é boa, mas o resultado não será bom. Paula, Nicolas, sejam bem-vindos. Em todos os relacionamentos eu sempre incentivava a sair, ter uma vida social e ter vida. Exatamente, é interessante. Mariana, seja bem-vinda também. É muito importante que a pessoa tenha uma vida social, mas é importante também que a pessoa veja no seu companheiro um amigo, um companheiro que você possa contar o tempo todo. E principalmente compartilhar os momentos felizes e os momentos difíceis também. Gente, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos lá, vamos chamar mais um pelo menos. Olha só, vamos dobrar a quantidade de gente aqui na sala, porque eu acredito que são dicas, né? São reflexões que podem fazer muita diferença na nossa vida. E olha, se vocês estão gostando, coloca aí os coraçõezinhos para eu ver que vocês estão me ouvindo, para eu ver que eu não estou falando sozinha, embora que vocês estão compartilhando, estão participando hoje, né? Que bom, fico muito feliz em ter vocês aqui hoje. Ai, que gostoso, ó, tá vendo? Aí eu vejo que vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Bom, bora lá pro próximo. Tá. Vocês, então, vocês se consideram melhor amigo um do outro? Sim ou não? Mais um pra conta. Sétima pergunta. Vocês pensam mais em nós ou em eu e você? De novo, a questão da individualidade. É importante ter individualidade? Muito. Por quê? Porque, afinal de contas, a gente precisa lembrar que somos pessoas que já tivemos uma história. Então, vamos supor aqui eu e meu marido, né? Aqui em casa. Que bom, Thiago. Eu já existia quando ele me conheceu. Ele já existia quando eu o conheci. Ele tinha uma família, ele tinha uma vida e eu também. Então, a gente precisa preservar essa nossa identidade, essa nossa família, essa nossa individualidade, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos valores. Mas a partir do momento que nós nos unimos, viramos nós. Então, dentro do relacionamento, não tem privacidade entre nós dois, não entre as pessoas de fora, né? Entre nós dois não tem privacidade. Tipo, ele não tem senhas que eu não possa saber, ele não tem segredos, né? Pelo menos não deve ter um entre o outro que o outro não possa saber. Então, quando vocês vão pensar em alguma coisa que vai programar, tipo, eu vou programar uma viagem, eu penso, eu vou viajar ou nós vamos viajar? Eu vou
Nivaldo também, sejam bem-vindos. Vamos lá, gente. Vou trazer mais gente. A individualidade deve se manter independente de estar em um relacionamento. Sim, para que eu não perca a minha identidade. Mas, a partir do momento que estamos em um relacionamento, é importante que da nossa boca saia mais a palavra nós do que a palavra eu ou você. Então, aí entra os pilares, que eu sempre comento também do relacionamento, né? Cindy, seja muito bem-vinda. Os pilares do relacionamento. Os objetivos em comum. Porque é importante que eu tenha sonhos pessoais, é importante que o meu esposo tenha os sonhos pessoais dele, mas é muito importante para o relacionamento que nós tenhamos objetivos em comum, que juntos a gente olhe para o mesmo local. Porque se cada um de nós tivermos sonhos muito distantes um do outro e juntos a gente não tenha sonhos, não faz sentido estar junto. Porque afinal de contas, já foi a época onde a gente casava por obrigação e tinha que ficar a vida toda, fazendo sentido ou não. Não é assim? Hoje a gente casa para quê? Para evoluir, para compartilhar momentos fáceis e momentos difíceis, para ser uma pessoa melhor. Cirlei, seja bem-vinda. Acho super importante essa ideia de não ter segredo. Pois é, Daíris. Infelizmente, tem muita gente que não concorda, né? Mas é o que eu digo. Se tá funcionando, quem sou eu para falar que tá errado? Tá funcionando para você, ótimo, né? Mas eu também concordo com essa questão de não ter segredo, porque uma hora ou outra isso vai dar problema. E se tem intenção, se você ama a pessoa e tem intenção de ficar com ela o resto da vida, ou pelo menos muitos anos, não tem por que ficar escondendo coisas um do outro, não é? Então, vocês pensam mais em nós, né? Cada um de vocês, na fala de vocês, é mais nós ou é mais eu e ele, ou eu e você? É separado, sim ou não? De novo. Próximo, a oitava. Você e seu parceiro compartilham as senhas bancárias e redes sociais um com o outro? De novo, chegamos nos segredos, né? Porque se eu estou com uma pessoa, se eu amo ou eu a amo, se eu confio nessa pessoa, se eu quero compartilhar com ela, por que eu não posso compartilhar tudo? Por que eu tenho que ter segredos com essa pessoa? E as senhas das redes sociais, nenhuma verdade fica escondida para sempre, exatamente. Uma hora ou outra ela vai aparecer. E nem precisa ir muito atrás, não, porque ela vem, né? Vem de encontro com a gente. Peguei, né, Simone? Porque, gente, hoje em dia a gente sabe que uma das maiores discussões entre os casais é essa questão de redes sociais. Por que você está seguindo quem? Por que você está compartilhando? Por que você está curtindo? Por que você está comentando? E aí é muito comum que os casais tenham senhas separadas, que não tenham acesso da rede social do outro, que não tenham acesso do celular do outro. Agora, gente, vamos falar de bom senso. Poxa, faz sentido isso? Faz sentido eu ter um celular e uma senha que meu marido não pode saber, não pode ver? Porque se eu tenho uma senha e ele não pode ter minha senha, alguma coisa ali ele não pode ver. Se ele não pode ver, concorda que não é pra mim? Eu até vi essa semana, eu não acompanho o Big Brother, mas eu vi que várias pessoas compartilharam aqui no Insta, no Facebook, um videozinho de um rapaz falando, né, que se não cabe a esposa dele, não cabe ele. É exatamente isso. Tipo, ele falou e achei super legal, várias pessoas compartilharam, mas como se aquilo fosse uma coisa rara. Cara, aquilo é o normal. Devia ser o normal, pelo menos dentro de um relacionamento, onde as pessoas se amam e se respeitam. Se eu preciso ir em um ambiente onde não cabe o meu marido, não me cabe também. Isso é uma questão de bom senso, né? A mesma coisa é o celular. Se eu tenho um celular que eu não posso, que o meu marido não pode ter a minha senha, então talvez esse celular não seja para mim. Ou talvez esse relacionamento não seja para mim. É preciso repensar e parar de querer tapar o sol com a peneira. Sabe, engolir qualquer desculpinha, ficar tentando se enganar numa relação aonde está vivendo e não tá funcionando. Agora, você fala assim pra mim, não, pra mim tá tudo certo, meu marido tem o celular dele e eu não tenho a senha, eu tenho o meu e ele não tem minha senha e pra gente tá bom, ok? Se pra vocês tá bom assim, se não tem nenhum tipo de desconfiança, de agressão, de valores para vocês, tá tudo certo, tá? E assina embaixo, tá dando certo, não tem no que mexer. Agora, se lá no fundo não tá legal, acho que vale a pena dar uma repensada e conversar
com sinceridade. Falar dos sentimentos. Olha, você fez isso e eu me senti agredida, eu me senti ofendida, eu não me senti reconhecida. E falar realmente do que está sentindo, né? Voltamos lá numa das primeiras perguntas. Certo? Os maridos curtindo as fotos de biquíni é sempre uma treta. Então. Aí o outro faz também para poder se vingar e assim vai, né? Aonde que vai parar isso? Bom, próxima. Essa foi a 8ª, né? E a mesma coisa das senhas bancárias, sabe, gente? Essa questão da individualidade e da cumplicidade entre o casal, ela é necessária em todos os pontos. Na nossa sociedade, na nossa cultura, falar de sexo é tão difícil quanto falar de dinheiro. Então eu vejo vários relacionamentos que tem tudo para ser o melhor relacionamento do mundo, mas que os dois têm muita dificuldade em falar de dinheiro e falar de sexo. Assim como não tem coragem de falar do que gosta ou não na cama, tem dificuldade de falar do que gosta ou não em relação a dinheiro, a despesa. Principalmente nos relacionamentos onde os dois trabalham. Então, isso é sim um assunto que precisa ser colocado em pratos limpos, que precisa ser planilhado, que precisa ser pensado. Tipo, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu confio, que eu amo e que eu quero estar junto, é natural que eu saiba o que ele está fazendo com o nosso dinheiro. Não é seu dinheiro e meu dinheiro, é nosso. A partir do momento que nós nos unimos, virou nosso. Pelo menos assim, de todos os casais que eu já vi, de todas as situações que eu já presenciei, é a maneira que mais funciona. Agora você fala, não, Laine, o dinheiro é meu, o dinheiro é dela, a gente divide as despesas e tá funcionando? De novo, não sou dono da verdade, não existe uma verdade absoluta. Se para vocês funciona, tá tudo certo, tá? Traição financeira entra onde? Então, é isso. É quando eu escondo do outro que eu ganho, é quando eu compro coisas e não falo, né? Dos dois, escondo, não é que eu não falo, não tem que dar satisfação, depende muito do combinado entre o casal, mas quando compra coisas escondidas, quando um ajuda a família, financeiramente falando, escondido do parceiro, escondido mesmo, que não conta de propósito, isso é uma traição, não é? Não é um comportamento, eu estou fazendo algo que você não sabe, então é uma traição. Traição não é só sair com outra pessoa, gente, aliás, eu acho que de todas, até tem uma live aqui falando sobre isso, né? Traição não é só quando você sai com outra pessoa. Traição tem N comportamentos que a pessoa se sente traída. E é tanto quanto se tivesse saído com outra pessoa. Então, tudo vai do combinado. Funciona? Assim? Ótimo. Não funciona? Vamos pensar em como a gente pode melhorar isso? Próxima lá. Vocês veem um ao outro como boas pessoas? Será que é possível a gente amar alguém que a gente não admira? Eu não vejo possibilidade da gente amar alguém que a gente não admira. Será que eu enxergo o meu marido como uma boa pessoa? Porque se eu não enxergo, eu preciso repensar. Por 2 motivos. Primeiro, porque não existe na face da terra uma pessoa que não tenha qualidades, que só tenha defeitos. Então, se eu não estou enxergando as qualidades do meu cônjuge, do meu parceiro, da minha parceira, eu estou com algum problema de autoestima e de amor próprio. Eu não estou enxergando as qualidades em mim. E eu estou refletindo no outro. Lembra que eu falei sobre a projeção? Então, se eu não vejo qualidades no meu parceiro, eu preciso rever o que está acontecendo aqui dentro. E se eu penso que a pessoa que está comigo não é uma boa pessoa, cara, que sentido faz eu estar com uma pessoa construindo algo, vivendo tempo, perdendo meu tempo, né? Gastando meu tempo, o bem mais precioso que existe, do lado de uma pessoa que eu não acho que é uma boa pessoa. Percebe? 2 questões a se olhar. Então, pode até ser que você olhe e fale, não, eu vejo que o meu parceiro tem várias qualidades, mas eu não acho que ele é uma boa pessoa. Então, eu te pergunto, o que você está fazendo com ele? Ou o que você está fazendo com ela? Né? Então, você considera seu parceiro uma boa pessoa? Sim ou não? Fica aí a dica. Você enxerga ele como uma referência? Você enxerga ela como uma referência de alguma coisa, seja do que for? Seus amigos e amigas e amigos do seu parceiro acreditam que vocês têm um relacionamento e que vai durar?
Essa daqui é uma pergunta também que eu trouxe e que precisa ser analisada. Por quê? Eu não acho que a gente tem que se preocupar com o que os outros lá de fora estão pensando. Mas tem situações da nossa vida em que a gente está em dúvida do que está acontecendo, não tem? Que você olha e fala, cara, eu não estou entendendo esse relacionamento. Será que eu não estou conseguindo ver? Será que eu não estou conseguindo enxergar? Então, talvez seja a hora de chegar numa pessoa que você confie, que você realmente acha que é uma pessoa sincera e que vai te falar a verdade e falar, amiga, o que você acha do meu relacionamento? Pelo que você me conhece, pelo que você conhece o meu parceiro. Você acha que a gente tem futuro? Você acha que a gente combina? Você acha que a gente tem como ir pra frente? E é claro que você não vai se basear na resposta dessa pessoa para você tomar a sua decisão. Mas a resposta dessa pessoa pode ser um caminho para te abrir os olhos, para você enxergar coisas que você não está enxergando, entende? Então é claro que você não vai, eu não jamais aconselharia alguém a ficar pensando no que os outros estão pensando, no que os outros estão vendo. Por quê? Porque as pessoas sempre vão olhar e se basear nas próprias experiências. Então é complicado a gente receber a opinião do outro como uma verdade. Mas se você está muito confuso e tem uma pessoa que você confia demais e que conhece os dois, talvez valha a pena bater um papo com essa pessoa para te ajudar a abrir os olhos, certo? Rosilda, Val, sejam muito bem-vindas. Boa noite. E quando não considera e ainda fica faltando para outras pessoas, quando não considera e ainda fica faltando para outras pessoas. Será que não é falando? Acho que é falando, né, Simone? Então, aí tem essa também, a questão do... Às vezes, acho que tá nas próximas perguntas, eu vou falar sobre essa questão da cumplicidade. Próxima pergunta, então vamos lá. Se você perguntar para um amigo, para uma mãe, para um pai, se de fora, ele tá de fora, qual seria a resposta? Será que ele acha que vocês têm futuro junto? Que vocês têm como prosperar? Têm como alcançar os objetivos de vocês juntos? Ou não? De novo, não é para você se basear naquilo como uma verdade absoluta. É só para você olhar, talvez, por um ângulo que você ainda não esteja enxergando, tá bom? Luciana, seja muito bem-vinda. Falando mal do parceiro para outras pessoas. Tá, vou falar disso já já, Simone. Pois é. 11. 11ª pergunta. O seu relacionamento está livre de maus sinais como traição, ciúmes e comportamento controlador? Esse daqui entra lá no começo, né? Que eu já tinha comentado. Que é a questão do... Será que se você rir demais, seu parceiro vai se incomodar? Será que se você usar uma roupa que você gosta, seu parceiro vai querer mudar? Entende? É você analisar o que está acontecendo e se você está podendo ser você. Amailson, seja bem-vindo. Amor, amo meu companheiro, mas ele é muito ciumento, às vezes muito invasivo, e é terrível, não é? Você não fica pisando em ovos para ver aonde é que você vai, se vai magoar, se não vai magoar, se vai dar treta ou não dar treta? Que é essa questão aqui, ó, da 12ª pergunta. Não, da 11ª pergunta. Seu relacionamento está livre de ciúme e comportamento controlador? Gente, o ciúme, eu já tenho uma live também aqui no canal, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, falando sobre os ciúmes. O ciúme normalmente é uma insegurança e ele vem por conta de uma projeção. Então a pessoa tem medo de que você faça com ele algo que ele tem feito. Não necessariamente tem feito em ações, mas talvez tem feito em pensamentos. Tá? Então sempre tem alguma coisa aí por trás que precisa ser estudado, analisado. Eu acho difícil um casal conseguir ir muito longe e feliz com muitos ciúmes. Então é uma coisa que precisa ser trabalhado nos dois, no ciumento e naquele que permite. Por quê? O ciúme é um comportamento que ele precisa ser alimentado. Se você começar a alimentar esse ciúme, fazendo como? Aceitando as condições que o ciumento impõe, chega uma hora que você não consegue mais, você perde o controle. Agora, se você começa a cortar aos poucos e não alimentar, não dar vazão para esse comportamento, a tendência é diminuir, tá? Mas isso vai depender muito de que grau que tá. Então, às vezes, é preciso buscar uma ajuda profissional.
Se fala mal do parceiro, dá linha na pipa e manda voar. O comportamento controlador era algo que eu tinha muito e não percebia. Então, tem situações, gente, que depende muito, muito, muito da infância dessas pessoas. Por quê? Um exemplo, ó, se uma criança cresce em um lar aonde os pais são muito controladores, tipo assim, você tem que falar aonde você vai, com quem você vai, que hora você volta. Se a pessoa cresceu nesse ambiente, ele cresceu com a referência de que a pessoa que me ama me controla. A pessoa que me ama quer saber aonde eu vou. Por quê? Porque os pais sempre usam dessa desculpa, né? Tipo assim, desse motivo. Eu te amo, por isso que eu quero saber. Eu me preocupo com você, por isso que eu quero saber. É para sua segurança que eu quero saber. E aí você acha o quê? Quem me ama me controla. E aí o que vai acontecer? Você vai atrair uma pessoa que vai querer te controlar também. E mesmo que você não gostava daquele comportamento dos seus pais, você acaba repetindo ele no seu relacionamento. Então é preciso analisar por que eu estou atraindo uma pessoa que quer me controlar, que tem esse ciúme, que quer medir os meus passos, ver com quem eu ando, aonde eu vou, entende? Então, por isso que é uma coisa muito ampla que a gente precisa olhar. Deixa eu ver os comentários aqui. Me acho controlador também, mas creio ter me esforçado para melhorar. Que bom, né? Gente, é maravilhoso quando a gente enxerga o comportamento na gente, porque daí a gente percebe que pode ser melhorado. Porque o primeiro passo para resolver um problema é você saber que tem um problema, né? Você reconhecer isso como um problema, porque enquanto você acha que tá normal, não vai resolver. Preocupação demais. Então tá, vamos lá. Onde que eu tava mesmo? Ah, sim. A questão dos ciúmes e do controle. Ficou por aí? Então, vamos observar se a gente não tá alimentando esse comportamento no outro. Porque se tem alguém que pode eliminar isso, somos nós. No relacionamento, gente, não existe nunca um vítima e um vilão. Sempre tem um que faz e o outro que permite fazer. As pessoas fazem conosco aquilo que a gente permite. Se a gente muda o nosso comportamento e a nossa postura, a pessoa também vai mudar. Ou muda a pessoa da nossa vida, né? Ou muda o comportamento dessa pessoa, se é para ficar junto. Em uma relação de ciúmes, o casal precisa de ajuda de um profissional? Então, depende do grau, né, Simone? Tem situações que precisa, porque sozinhos não conseguem enxergar. Principalmente se é um caso desse que eu falei, que vem de berço, né, que vem de criação. A pessoa não consegue enxergar que isso não tá certo, que não tá legal. Às vezes percebe que não tá legal, mas não consegue sair, não consegue mudar. Eu percebi um pouco tarde, mas valeu a pena. Antes tarde do que nunca, principalmente para não repetir, né, Tiago? Exatamente. Saber do que se sente, saber o que está fazendo, entender o comportamento é um sintoma do autoconhecimento, que é maravilhoso, né? Madalena, seja muito bem-vinda. 12ª pergunta. Você e seu parceiro compartilham os mesmos valores políticos, religiosos, matrimoniais e parentais? Essa pergunta é bem interessante no início do relacionamento, porque às vezes você começa a se relacionar com uma pessoa que é de um partido político diferente, que é de uma religião diferente, que não tem nada a ver um com o outro. Vocês veem que isso vai dar treta lá na frente, em questão de famílias e tudo mais, e talvez seja a hora de repensar. Agora, se vocês já estão juntos há um tempo, não tem problema em ser diferente. O problema é se um não respeita a opinião do outro. Porque se os dois não comungam da mesma fé, da mesma crença, das mesmas opiniões, é preciso ter uma mente muito aberta para aceitar o outro do jeito que ele é e não querer mudar. Porque a tendência é um querer mudar o outro, né? Porque sempre um vai achar que a verdade dele é mais verdadeira do que a do outro. É ou não é assim, gente? Fala pra mim se tá fazendo sentido. Não, porque... Muito, Simone, muito. Porque a gente não casa com aquela pessoa, gente. A gente casa com o pacote inteiro. A gente casa com os pais, a gente casa com os irmãos, com os primos, até com os amigos. Casa com a vida que ele teve. Casa com o pacote completo. Não adianta eu querer casar com uma pessoa achando que eu não vou ter contato nenhum com a família dele. Uma hora ou outra você precisa. Até mesmo porque, se você não gostar dos pais desse seu cônjuge, você... com o tempo, vai começar a rejeitar o seu marido ou a sua esposa também. Porque, afinal de contas, aquela pessoa que está com você é enraizada naquelas outras que estão ali atrás.
Então, gente, é natural que você case com o pacote inteiro. É preciso ter consciência disso antes. E se existe algum motivo, algum momento ali que vocês não compartilham da mesma opinião, é preciso saber respeitar a opinião do outro, para que não venha dar problema. Certo? Deixa eu ver aqui. Quito, seja bem-vindo. Não adianta a gente querer correr. Que bom, Adaíris. Não adianta a gente querer correr da vida que o outro teve. É igual aquela live que eu fiz falando sobre o ciúme retroativo. Não adianta a gente querer mudar o passado da outra pessoa, gente. Isso não vai acontecer. É preciso, sim, olhar para o passado do outro e ter gratidão. Ter gratidão pelos pais da outra pessoa, ter gratidão pelos relacionamentos passados que ele teve, principalmente se tem filhos, né, que vai precisar conviver. É preciso amadurecer os pensamentos, abrir a mente mesmo para o novo. Porque se você quiser controlar tudo, você não vai chegar em lugar nenhum. Morro de ciúmes da minha sogra com o namorado dela. Sério, Daíris? Adotou mesmo, hein? Que legal, né? Muito legal isso. Próximo lá. 13ª pergunta. Vocês estão dispostos... Nossa, essa é pesada, hein? Segurem na cadeira. Vocês estão dispostos a sacrificar seus próprios desejos e necessidades e objetivos um pelo outro, sem serem empecilhos? O que significa isso? Como eu falei anteriormente, é importante que eu tenha sonhos pessoais e que meu marido tenha os sonhos pessoais dele. Mas juntos nós também precisamos ter vários sonhos. Agora, se para realizar o sonho do meu marido, eu precise dar um tempo no meu sonho, eu estou disposta a isso? Porque pode acontecer. Se você está disposto a abrir mão, por um tempo que seja, de algum de seus sonhos, de algum dos seus objetivos, para estar neste relacionamento, percebe como que o nosso relacionamento precisa estar como prioridade na nossa vida? Precisa estar à frente, até mesmo dos nossos sonhos pessoais, para que isso dê certo? Então, essa é uma pergunta que vale muito a pena dar uma olhada. Será que se eu precisar, eu estou disposta a abrir mão de algumas coisas para estar nesse relacionamento? Isso acontece muito para nós, principalmente mulheres, na maternidade, né? Às vezes tá cheio de planos, mas aí entra um filho. Fala, caramba, engravidei, e agora? Eu estou disposta a dar uma pausa na minha vida profissional, que seja, na minha vida de estudos, para eu ser mãe durante um tempo, né? Para depois eu retomar a minha vida? Às vezes é necessário e é preciso pensar nisso. Será que eu estou disposta? Será que meu esposo está disposto a dar uma pausa nos planos dele para eu conseguir realizar algo meu? E juntos continuarmos com os mesmos objetivos? Reflexão essa, hein? Ah, com certeza ela gosta muito de você, porque quando a gente gosta da pessoa, a pessoa também gosta da gente, né? É raro isso não acontecer. Disponibilidade e disposto, exatamente, Tiago. Será que está? Faz sentido, não faz? Não é uma reflexão interessante da gente se fazer, mesmo dentro de relacionamento de muitos anos, porque a gente enxerga muito, eu pelo menos vejo muitos relacionamentos onde um tem grandes planos, mas não quer nem saber de dar uma pausazinha, de dar uma mãozinha para o outro, sabe, para levantar também o outro. E é muito importante, gente, que os dois tenham sonhos pessoais, porque quando uma pessoa joga todos os planos dela para baixo do tapete, para viver um relacionamento, para cuidar só da casa, dos filhos e tal, vai chegar uma hora que essa pessoa vai começar a ter problemas de saúde, problemas físicos, porque ela está se anulando. E tudo aquilo que a gente joga para baixo do tapete, uma hora a gente tropeça. Aí vem as ansiedades, né? As depressões, por quê? Porque era muita ideia sem ação, muito desejo do coração que não pôde ser realizado e que não vê maneiras de realizar daí para frente. E muitas vezes o parceiro que mora junto pode dar um incentivo e ajudar essa pessoa a sair desse lugar, incentivando ela a fazer aquilo que ela tem vontade, que ela tem o sonho, a encontrar o que dá prazer na vida, não só dentro da família, mas também na sua individualidade, certo? Exatamente, faz parte da reciprocidade. Se eu faço por você, por que não fazer por mim, né? Próximo. Você e seu parceiro são maleáveis e emocionalmente estáveis? É muito fácil a gente se dar bem com quem concorda com a gente, não é assim? Então, você e seu parceiro,
Vocês conseguem conversar mesmo quando há divergências de pensamentos? Você conhece aquela frase que a gente conhece com quem a gente vive quando a gente termina? Né? Tem umas frases assim, bem motivadoras, que fala esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu quero saber quem você é na hora que eu contrario. Porque uma pessoa que é muito legal enquanto eu tô fazendo tudo que ela quer, isso é muito fácil, né? Qualquer pessoa. Só se tiver problema para não ser legal, sendo agradada o tempo todo. Mas e na hora que desagrada? E na hora que eu vou contra aquilo que você deseja? Como é que você reage? É necessário, gente, fazer isso até mesmo por teste, para você saber o que você está fazendo. Você também acha, Simone, que a gente conhece as pessoas quando termina o relacionamento e não quando começa? Mas é necessário a gente pensar nisso, entende? Será que quando eu tô agradando, ele tá tudo certo, tá tudo legal. Aí, de repente, eu faço algo que ele não gostou, ou eu quero algo que ele não quer. Qual que é o comportamento? É preciso pensar nisso. Se estiver no começo do relacionamento ainda, mais ainda. Porque se o outro não tem maleabilidade, não tem flexibilidade em abrir mão do que quer, em fazer o que você quer nunca, é preciso repensar esse relacionamento também. Porque talvez não seja um relacionamento de mão dupla. Talvez precise que só um ceda. E isso não é positivo. A longo prazo vai desgastar e não vai durar muito tempo. E a última pergunta. Última e mais importante, né? Vocês são sexualmente compatíveis? Vocês têm intimidade para conversar sobre tudo o que vocês desejam? Sobre o que gostam, sobre o que não gostam, sobre o que querem e sobre o que não querem? Como é que é a relação aí nesse casal na intimidade? Como eu falei aqui atrás, um pouquinho antes, né? Gente, conversar com o nosso parceiro ou nossa parceira sobre política, sobre Covid, sobre novela, sobre BBB, sobre tempo, sobre qualquer coisa. Isso a gente conversa até com um estranho na fila do banco. Você puxa a conversa e conversa. Dentro do relacionamento, a conversa tem que ser um pouco mais profunda. Eu preciso conversar com meu parceiro e saber o que ele gosta ou deixa de gostar. Eu preciso conversar com meu parceiro sobre o dinheiro, sobre os nossos objetivos, sobre o que eu sinto quando ele faz determinadas coisas ou o que eu gostaria que ele fizesse. Entende? É aí que mora o segredo do casal. Porque às vezes você começa a falar coisas e desagrada, o outro já faz biquinho, né? Igual aquelas crianças mimadas. Para de conversar, sai de perto e pronto, acabou a conversa. Isso não é relacionamento. Dentro do relacionamento, o diálogo tem que ser para todos os assuntos, todos. E assim como vocês falam sobre o que vai comprar na lista de compras, precisa ser falado o que vocês vão fazer durante um ato sexual. O que eu gosto, o que eu deixo de gostar. Precisa ser falado do que eu sinto quando você fala isso, quando você me toca assim ou quando você me toca assado. Porque não faz sentido você ter liberdade para falar sobre isso com um amigo e não ter liberdade para falar sobre isso com o seu parceiro, aquela pessoa que dorme com você todos os dias. Faz sentido isso para vocês? Que a gente gosta de homem cheio, de barba feita, unha feita, exatamente, gente. Quantos casais eu converso que falam assim para mim, ó: nossa, eu gostaria tanto que o meu marido viesse deitar cheiroso, que tomasse banho à noite, antes de dormir, e não de manhã para ir para o trabalho, porque ele toma banho e vai para o trabalho, chega em casa suado, e aí vai deitar com aquele cheiro do serviço. Mas você já falou isso para ele? Ah, eu não, né? Ele tem que se tocar. Como assim você não falou isso para ele? Precisa falar e, detalhe, com todas as letras possíveis, para que fique bem claro, porque senão a pessoa não percebe. Porque se ele está fazendo isso, ele não está fazendo para te provocar, não é nada pessoal, porque a gente tem essa mania de levar tudo pro lado pessoal, né? Como se tivesse que ser daquele jeito e ele está fazendo para me irritar. E não, às vezes ele está fazendo por inocência, porque não sabe que está incomodando. Tá? Então, assim como a gente precisa falar quando o assunto é uma higiene pessoal, a gente pode falar sobre qualquer coisa, inclusive sobre o comportamento que ele está tendo com a sua família, o comportamento que ele está tendo na cama, o comportamento que ele está tendo com o dinheiro, né? Com as contas, com os compromissos, em tudo, gente. Faz sentido? Tudo isso que eu trouxe para vocês, nossa, hoje a live ficou bem longa, né? Muito conteúdo.
Então, a ideia não é que vocês pensem que, poxa vida, nas minhas respostas aqui teve mais não do que sim, então eu preciso terminar? Não, não precisa terminar. Principalmente se há amor nessa relação. Precisa sim buscar ajuda para melhorar. Porque não faz sentido a gente ficar perdendo o nosso precioso tempo, o nosso maior bem nesse mundo, com coisas e picuinhas e coisinhas que não fazem sentido, que não nos fazem feliz, que não nos dá prazer. Certo, gente? Bom, eu quero fazer um convite para vocês. Essa semana, o meu excelentíssimo marido, que é o meu consultor de marketing também, ele refez o meu site. Gente, tá muito lindo. Eu quero convidar vocês para passar lá, para vocês darem uma olhada. Eu tenho um blog, né? Eu já tinha antigamente, mas depois acabei perdendo. Vou ter um blog de novo, semanalmente vou estar publicando artigos. Tá muito lindo. Eu quero que vocês deem uma olhada. Eu vou colocar o link aqui na bio para facilitar, mas é www.lainesardelli.com.br. Tá super legal. Quero agradecer de coração a ele que fez o site, porque tá muito bonito. Espero que vocês gostem também. Depois eu vou colocar aqui no Stories e vocês colocam se vocês gostaram ou não, tá? Se essa live te ajudou com alguma coisa e você acha que pode ajudar alguém, compartilha, me ajuda a divulgar, porque eu fico muito feliz com isso, né? A gente pode alcançar mais pessoas, juntos podemos alcançar muito mais pessoas. Quero te convidar para participar comigo todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no Instagram. E lá no meu site também tem e-books gratuitos para baixar, tem o e-book do Segredo da Mente Positiva, que tá para venda. E, gente, que maravilhoso. Toda vez que eu dou uma olhada lá, eu falo, cara, que conteúdo maravilhoso. Como eu gostaria de acessar mais e mais pessoas. Então, você pode me ajudar a fazer isso. Posso contar com você? Vamos tirar um print? Faz tempo, né, que eu não peço isso. Vamos tirar um print para colocar lá no Stories, para eu repostar e a gente conseguir alcançar mais gente? Vamos lá, vou fazer um sorrisinho aqui, hein? Vou tirar também aqui pra gente poder compartilhar. Pronto? Depois eu vou colocar lá no Stories e remarco lá todo mundo que postou e me marcou, tá bom? Gente, obrigada de coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Me ajuda a compartilhar. Na próxima eu espero que você traga mais um, tá bom? E vamos levar essa mensagem mais pra frente, que é nosso dever. Um mundo melhor depende de nós, não depende de mais ninguém. Não podemos deixar isso na mão de mais ninguém. E se você está saindo daqui hoje uma pessoa um pouquinho melhor do que você entrou, um pouquinho mais pensativa, refletindo um pouquinho mais, você pode passar isso para frente também e a gente contaminar mais gente com conhecimento, certo? Beijo, muito obrigada mesmo por todos vocês, Paula, Ana, Simone, Madalena, Cirleia, Daíris, todo mundo, Thiago que participou, que esteve aqui, ó, beijos. Obrigada, gente, até quarta-feira que vem.